Muito boa noite, minha galerinha de plantão. Mais um Pode Chegar, mais uma quinta-feira e você é o meu convidado de honra, é o meu convidado mais do que especial. Vem comigo! Mais um episódio, estamos ao vivo no canal do nosso YouTube, Pode Chegar com o Jaque Polo, e também no meu Instagram, Jaque Polo. Para você aí do outro lado da telinha, seja da televisão, do computador, do celular, seja muito bem-vindo, porque o nosso Pode Chegar está no ar. Mais uma quinta-feira e hoje, mais do que especial, estamos recebendo aqui no nosso estúdio o nosso queridíssimo, o nosso menino, o nosso galã, o nosso Brian Ferreira. Brian, muito boa noite, seja bem-vindo no nosso Pode Chegar. Muito boa noite, Jaque, muito obrigado pelo esse carinho, muito boa noite para toda a galera que está em casa acompanhando. Só para dizer que a nossa noite hoje vai ser maravilhosa, que não pode chegar. Pode chegar, exatamente. Ó, é só chegar que nem paga nada. Por aqui é no 0800, muita energia boa, muita alegria, bate-papo leve. E teremos aí também, né, as participações da doutora Caroline Mariano, da queridíssima professora Ana Hertal, sempre com temas muito relevantes aqui no nosso Pode Chegar. Brian, vamos começar com uma pergunta que eu gosto assim de cara. Quem é Brian Ferreira? Me conta. Rapaz, Brian Ferreira é um garoto que gosta muito de cantar, né? É um garoto que gosta muito de estar no meio da música. É um garoto de família, gosta sempre de estar ali com a família por perto. É um garoto que gosta de ajudar as pessoas, gosta de fazer o bem, gosta de tudo em si, né? Da música, de tudo que envolve música, pra mim, eu tô dentro. Que coisa boa. E, Brian, fala um pouquinho como que foi a sua infância, né? Hoje você tá com quantos anos? Eu tô 15 anos. 15 anos, isso, né? Mas desde muito pequeno, desde muito criança, você sempre foi envolvido com a música. Sim, sim. Desde os meus 5 anos de idade eu fui envolvido com a música, porque a minha família toda, por parte de pai, vamos dizer assim, músicos. Porque desde o meu bisavô, que até hoje é vivo, meu avô Valdívio, ele é lá de Minas Gerais. A gente, toda vez que tinha festa de família, o pessoal cantava, tocava, e eu sempre estava no meio ali, querendo tocar. E eu sempre fazia, quando meu pai estava tocando violão, alguns shows, eu, como eu era pequeno, né, não dava tamanho ainda, ficava batendo violão. E desde então surgiu essa vontade de querer estar na música. Eu sou apaixonado demais. E a família inteira canta, né, Brian? A família só inteira canta. Tem você, sua irmã, seu pai, sua mãe. Conta um pouquinho como que é essa questão da família ser 100% musical. Rapaz, como eu te falei, desde meu bisavô, tio, tia, todo mundo da família canta, toca alguma coisa. E meu pai canta, minha mãe canta, minha irmã canta. E veio passando de geração, né? E hoje estamos aqui, graças a Deus. Isso é muito legal. E assim, você foi criado, diríamos que num ambiente muito do sertanejo, sim, né? Sim. Então, assim, hoje, por exemplo, você sempre foi um cantor de sertanejo universitário, uma coisa mais raiz, mas hoje você também está levando uma coisa mais pro lado modão, né? Aquela coisa bem gostosa. Uma coisa bem mais raiz, né? É. Eu cantava, eu ainda canto, né? O sertanejo universitário. Mas essa paixão pelo sertanejo raiz tem uma coisa dentro de mim que eu não consigo explicar, cara. E é muito, muito legal isso, porque geralmente, né, jovens da sua idade de 15 anos, por mais que gostem de sertanejo, mas é um sertanejo mais universitário. Mais universitário, mais e você da já atualidade. é mais atual, né? E você Sim. já foi para um lado mesmo daquela questão da viola. Você toca viola Sim, também, né? Viola também. Toco viola, violão. Acho que a música raiz entrou na minha vida através do meu bisavô e do meu pai. Porque meu pai também gosta bastante de música sertaneja, raiz, meus tios também. E eu acabei aderindo isso para mim também. Isso é muito legal, isso é muito legal. Nós vamos falar mais sobre essa questão, né, da sua carreira, sim, da sua infância, da sua adolescência, mas também vocês têm muito esse lado de composições, né? Sim, sim. E fala um pouquinho como que surgem essas composições na família. Cara, composição, as músicas que eu fiz também com o meu amigo Patrick, que é um amigo meu lá de Três Rios. Ele me ajudou a compor as músicas que eu também fiz. E a música, as composições, pra você ter ideia, as composições vêm quando eu tô dormindo. Olha! Eu acabo sonhando com as músicas, com as letras.
Aí eu acordo, anoto no papel, e depois no outro dia eu já pego, começo a fazer a harmonia. E assim surgem as músicas, né? Pra você ter ideia, semana retrasada eu tava dormindo, aí veio uma ideia na minha mente, eu anotei, fiz no papel. No outro dia eu já peguei o violão, fiz a harmonia direitinho, e a gente tá com ela aí já. Olha que legal. E qual que foi a primeira música que você escreveu, assim? Quantos anos você tinha? Também surgiu através de um sonho? A primeira, assim? A primeira que eu escrevi foi eu e meu amigo Patrick. Ele escreveu ela, e a gente escreveu ela, ele tava no trânsito que ele compõe dirigindo, né? Ele compõe no volante. Cada um tem o seu, Sim, o sim, seu sim. jeito, Cada um né? tem o A seu sua jeito de compor. inspiração. Aí ele compôs a GPS da Paixão, que foi a primeira música que eu e ele, a gente compôs. Que foi a GPS da Paixão, e a outra foi Faltando Ela. Olha, mas isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em 2022. 2022? Depois que eu saí do The Voice. Ah, vamos falar sobre The Voice, né? Vamos sim. E você vai cantar o que pra gente agora? Qual que vai ser a primeira? Vai Vamos ser puxar GPS da Paixão, que foi a primeira? GPS da Paixão? Pode ser? Bora lá então. Brian Ferreira ao vivo no nosso Pode Chegar. Estava tão desorientado, de caso em caso, pronto a me perder. Sem saber o que procurava, como se o acaso fosse responder. Mas quando te vi do meu lado, eu tive a certeza do que eu quero ser. Quero ser o seu amado, me dê uma chance de te convencer. O GPS do meu coração apontou que era você, o meu destino final, como um satélite da mais linda e pura paixão. Não tem como não perceber, você é a metade do meu coração. O GPS da paixão. Que coisa boa! GPS, aí abrindo tudo aqui, GPS da Paixão. Tem uma pegada meio Luan Santana? Meio Luan Santana, Jorge Mateus. Eu gosto dessas músicas que tem essa pegada mais assim. Eu acho que... Eu gosto de música, vamos dizer, romântica. Eu acho que música que toca no coração da pessoa. Eu gosto bastante. Diríamos que é música romântica, música que toca, né, no coração da pessoa, são músicas que têm letras, né, Brian? Hoje em dia a gente ouve umas coisas meio estranhas, né? Hoje em dia não pode se dizer que tudo é música. Né? Exatamente. Eu trabalho em rádio, sei muito bem como que é, né? Tem que dar aquela peneirada, Sim, porque com senão certeza. tem umas coisas que não tem como tocar na rádio, gente. Isso aí é fato. Mas GPS da Paixão, então é o nome? Isso, GPS da Paixão. GPS da Paixão. E já foi gravada? A gente gravou ela em 2022 e agora a gente tá com um projeto aí pra regravar ela novamente. Poxa, que legal. E essa gravação foi aqui em Friburgo? Vocês têm algum estúdio de gravação ou vocês saem de Friburgo para fazer esse trabalho? A gente foi gravar lá em Três Rios, que o Patrick convidou a gente pra gravar lá no estúdio. Aí a gente foi pra lá, gravou ela e as outras. E agora a gente tá querendo regravar ela, só que aqui em Friburgo. Muito legal. O Patrick é da onde? O Patrick é de Três Rios. Três Rios. Três Rios. E parece que vocês têm aí uma sintonia muito grande, né? Assim, uma amizade que vai além do violão, além da viola, vai mesmo para as letras muito mais além. profundas, né? A gente tem uma amizade muito grande. Esses tempos aí a gente tava lá em Três Rios com ele também. Ele é um cara muito, vamos dizer, é um cara muito importante na nossa vida, né? Se não fosse o Patrick, a gente nem estaria com essas músicas aqui hoje. Então eu tenho muito que agradecer ao Patrick. Que legal. E você, na verdade, né, Brian, você não é friburguense. Aliás, você é friburguense de coração. Mas você é de Minas. Sou de Minas Gerais, Pedra Azul, Minas Gerais. E você nasceu em Friburgo ou veio morar aqui em Friburgo pequenininho? Eu nasci em Minas, mas vim morar aqui em pequenininho. 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade. 6 aninhos de idade. Por isso você não tem o sotaque mineiro, né? Mas a sua família tem, né? Seu pai e sua mãe ali sentados só curtindo. Eles têm o sotaque mais mineirês. O famoso cê é filho de quem? Você é filho de quem? Ótimo, você é filho de quem? Mineiro usa muito isso aí. Mineiro é gente boa demais, né? Mineiro É aquela coisa, come pelas beiradas, come quietinho, não é isso? Plateia, né? Plateia é aquela toda coisa mineira. assim, meio Alexandre Pires, Um mineirinho, negócio mais aquele arrastado. jeitinho bem mineiro de ser, né? Exatamente. Aquele pãozinho de queijo, Aí, né? um cafezinho quente. Com um cafezinho é Ai, bom demais. Falando, já que a gente está falando de comida aqui, do nada nós entramos no assunto de comida, já vou pedir a nossa produção para liberar para a gente. Quinta-feira, à noite, aquela fomezinha bate. E aí eu vou deixar uma dica para nossa galerinha de plantão.
aqui no nosso Pode Chegar. É o seguinte, Estação Nogueira Lanches, na orla de Conselheiro Paulino, aquele lanche que você vai pedir bis, hein? Gostoso demais, com um preço muito bacana e aquele lanche que não tem aquela gordura que te deixa com aquele mal-estar. Ih, sai fora lá. É tudo realmente feito no capricho. Então, ó, Estação Nogueira Lanches, no Jardim Ouro Preto, na orla do nosso distrito de Conselheiro Paulino. Passa lá, faz aquela parada que é a parada certa. Você vai parar, vai ser muito bem atendido, vai comer aquele lanche gostoso. Não quer sair de casa? Não tem problema, porque a equipe da Estação Nogueira Lanches entrega diretamente na sua casa. Obrigada pela parceria com o nosso Pode Chegar. Aí eu já viro a chavinha, sabe, o Brian? Aqui a gente fala de tudo, né? É tudo, né? É tudo, de tudo um pouco. Já vou pra tatuagem. Você ainda não pode, você é menor de idade. Eu sou menor. Mas você tem vontade? Cara, eu tinha vontade de fazer uma tatuagem com a letra que o meu pai tem uma assinatura que a minha falecida avó tem, que ela escreveu uma coisa pra ele e eu tinha vontade de fazer essa tatuagem que ela escreveu pra ele. Poxa, que legal. Então, já vou te deixar uma dica aqui, tá? Sua primeira tatuagem já pode fazer com o Marcos Carpe, porque ele é bom demais, principalmente em relação a essa questão de ser os traços mais finos, né? O tribal, enfim. Eu comecei a fazer, ó, vou até mostrar aqui pra galera. Comecei na terça-feira a fazer minha Fênix com o Marquinhos, que atende lá na ARP. Ele vai mudar de endereço. Estaremos aqui, logicamente, que divulgando o novo endereço. Tem mais uma sessão, né? Mas já está criando aí, né, a Fênix, a forma. E ele é muito bom, um grande profissional. Marcos, um abraço para você. E muito obrigada aí pela parceria com o nosso Pode Chegar. Brian, vamos falar um pouquinho sobre... Vamos chegar no The Voice daqui a pouco. Vamos. Mas eu quero falar um pouco sobre a sua apresentação recente, né? Com o Michel Teló. Foi em que cidade? Foi em Duas Barras. Duas Barras. Ah, cidade vizinha, Sim, pertinho. pertinho. E como é que foi isso? Cara, o assessor dele entrou em contato com a gente, falando que ele ia estar aqui por perto. Aí, como a gente não tinha nada marcado no dia, a gente falou, vamos que vamos. Aí ele entrou em contato com a gente, entrou em contato com meu pai. Aí mandou tudo direitinho, né? Aí a gente chegamos lá no camarim e Michel Teló, como sempre, foi bastante carinhoso comigo. Vamos dizer que ele é como se fosse... Um padrinho? Um padrinho. Ele é um cara espetacular. Depois que eu saí do The Voice, até mesmo agora, quando eu fui das Barras, ele me deu bastante conselho. O Michel é um cara diferenciado, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo há muitos anos atrás, quando ele explodiu com Ai Se Eu Te Pego. Olha quanto tempo tem isso. Eu entrevistei ele, na época ele estava ainda bem magrinho, com aquele tupetezinho dele, aquele tupetezinho loiro dele. Eu entrevistei na cidade de Sumidouro. E aí, ano passado... Eu fui fazer uma viagem e aí eu encontrei com ele na sala VIP do aeroporto, com ele e com a esposa. Aí eu brinquei com ele e falei assim, pô, você não vai lembrar de mim? Logicamente que nunca você vai lembrar de mim, mas eu já te entrevistei, eu sou jornalista e foi muito legal. Nós entramos para a sala VIP, a gente foi tomar um café, ele começou, poxa, mas como que foi isso? Então, assim, a simpatia e a humildade do Teló são, assim, ingredientes que fazem ele ser o artista que ele é, né? Sim. Acho que o Teló é um artista, ele é um artista completo, né? O artista... Ele é bastante humilde. No dia que a gente foi fazer o show lá em Duas Barras, foi bastante atencioso com a gente. Todos os fãs estavam lá. Ele é um cara muito humilde. Ele é um cara realmente humilde, um cara muito família. E um cara que eu vi lá dando atenção com muito carinho aos fãs lá no aeroporto, né? Então, muito sucesso para o Michel Teló, porque são desses artistas que nós precisamos aí no nosso país. Bastante. Né? E agora vamos mudar a chavinha aqui. Eu quero falar sobre maus tratos. Infelizmente, essa semana, uma notícia que chocou Nova Friburgo, né? Onde foi encontrado um cachorro, parece que era idoso, mutilado no Rio Bengalas da nossa cidade. Realmente mexeu muito comigo. Eu que tenho essa paixão, essa bandeira aí em relação aos animais. Vocês moram num sítio, né, Brian? Então lá tem alguns... Tem cachorro. Tem cachorro, galinha, pato... Eu gosto bastante de animais. Eu acho que pessoas, assim, não deveriam nem estar vivendo em sociedade. Exatamente. Acho que não pensa, né? É muito triste, é muito triste. Realmente, essa notícia chocou, né? A nossa cidade de Nova Friburgo. Eu fiquei muito triste. Eu estava fugindo do Instagram para não ver a notícia, principalmente para não ver as cenas, né? Muito pesada.
mas infelizmente a nossa profissão, né, o jornalismo, a gente não consegue fugir muito de certos temas, de certas situações. Hoje na Rádio Conselheiro eu tive, logicamente, que dar essa notícia, muito indignada, porque não dá para entender como que um ser humano faz isso com um bichinho, com um cachorro, mutilar, arrancar o pescoço, a cabeça do bicho, gente. Enfim, né? Mas é importante a nossa utilidade pública para a gente poder entender que maus tratos é crime. Maus tratos a animais é crime. Ao ver qualquer situação de abandono ou violência, denuncie. Ligue 190. Sua atitude pode salvar vidas de muitos inocentes. Faça a sua parte. Muito bem, vamos voltar aqui com o nosso Pode Chegar, né? E que fique aí a conscientização das pessoas. Eu acho que ninguém precisa amar, mas você precisa respeitar, né? Ah, eu não gosto, eu não gostaria de ter um animal de estimação. Tá tudo bem, é um direito seu. Mas é mais do que um direito seu também ter empatia, né, cuidado e amor, porque os bichinhos não sabem pedir socorro e a gente precisa defendê-los, que não se repita essa cena aqui em Nova Friburgo, porque realmente foi algo muito pesado e estamos aí na torcida para que a pessoa ou as pessoas sejam realmente punidas de uma forma bem severa. Brian, vamos de música mais um pouquinho? Vamos de que agora? Pode tocar um pouco mais, já que é sua, não tem problema, porque o YouTube, gente, ele é meio complicado, né? Se tocar música de outro artista, vem bloco na gente, não é isso? É isso aí. Mas vamos de quê? Vamos de Faltando Ela. Faltando Ela é sua também? É a minha também, minha e Patrick. A gente foi a segunda que a gente gravou. Que dupla, hein? Que dupla, hein? Brian Ferreira no nosso Pode Chegar. Naquela praça tá faltando ela, naquele banco que eu me declarei, como uma doce poesia singela, foi lá que eu me entreguei. Era uma noite cheia de estrelas, como uma lua que se abrilhantou. Eu desejei você, minha parceira, o teu perfume me enfeitiçou. Eu não sei se ela volta e eu aqui só na lembrança. A semana passa louca com refúgio na esperança. Eu não tenho mais sextou, sabadão já deu errado. No domingo segundou, porque eu não tenho você mais do meu lado. Eu quero que ela volte pro banco que a beijei, pra praça ficar cheia do perfume que amei. Eu quero que ela volte pro banco que a beijei, pra praça ficar cheia do perfume que amei. Naquela praça tá faltando ela, naquele banco que eu me declarei, como uma doce poesia singela, foi lá que eu me entreguei. Era uma noite cheia de estrelas, como uma lua que se abrilhantou. Eu desejei você, minha parceira, o teu perfume me enfeitiçou. Eu não sei se ela volta, eu aqui só na lembrança. A semana passa louca com refúgio na esperança. Eu não tenho mais sextou, sabadão já deu errado. No domingo segundou, porque eu não tenho você mais do meu lado. Eu quero que ela volte pro banco que a beijei, pra praça ficar cheia do perfume que amei. Eu quero que ela volte pro banco que a beijei, pra praça ficar cheia do perfume que amei, do perfume que amei. Essa eu acho que tem um estilo Bruno Marrone, hein? Essa tem estilo Bruno Marrone. Bruno Marrone. Bruno Marrone antigo, né? Exatamente. Então fala sobre o perfume que cantou, aquele Da momento. praça que ela deixou
deixou lá sozinho no canto. Fez falta. Exatamente. Como que é o nome da música? Faltando ela. Faltando Ela. Nossa, muito bom. As duas músicas estão aprovadíssimas, hein? Gostou? Você precisa gravar pra gente começar a tocar na Rádio Conselheira FM. Vamos regravar elas. Por favor, porque olha, top demais, Brian. E agora nós vamos preparar, sabe quem? Doutora Caroline Mariano, que está chegando, sempre muito cirúrgica. E hoje ela tem aí um tema importante para todos nós. Doutora Caroline Mariano, é com você. Hoje eu quero falar sobre um tema que quase ninguém tem coragem de olhar com profundidade. O que acontece com a mente de uma criança quando ela deixa de ser apenas criança e vira personagem, talento, promessa e fenômeno? Porque quando vemos uma criança brilhando num palco como The Voice Kids, cantando, emocionando o Brasil inteiro, recebendo aplauso, elogio e milhões de visualizações, o que a gente pensa? Que sonho! Mas quase ninguém pergunta quanto pesa esse sonho dentro de uma mente que ainda está se formando. E isso é sério. A infância deve ser a fase onde a criança aprende que ela é, mas quando existe uma fama precoce, às vezes ela aprende primeiro quem espera que ela seja. E olha como isso mexe profundamente. Uma criança, ela ainda não tem maturidade emocional completa para entender exposição, crítica, comparação, pressão de performance e validação pública. O cérebro infantil, ele não processa fama da mesma forma que um adulto. A criança entende: quando eu performo, eu sou amada. Quando eu agrado, eu recebo atenção. Quando eu emociono, eu valho. E isso pode criar uma armadilha emocional silenciosa. Antes da fama, existe ansiedade, ansiedade dos testes, medo de errar, medo de decepcionar os pais, medo de não ser escolhida. Durante a fama, vem outro peso, a cobrança para continuar sendo extraordinária. Porque ninguém posta: hoje essa criança queria só brincar. As pessoas querem o vídeo emocionante, a nota perfeita, o carisma impecável, a criança fofa, um mini adulto talentoso. Mas e depois? O depois quase ninguém fala. Depois que as luzes apagam, muitas crianças sentem um vazio muito difícil de explicar. Porque o cérebro acostuma com adrenalina, reconhecimento e aplauso. E aí vem a pergunta silenciosa: quem sou eu sem o palco? Isso acontece com atletas mirins, influenciadores infantis, atores, cantores e até crianças extremamente cobradas academicamente. E tem outro ponto delicado. Muitas vezes a criança nem sabe se aquele sonho era dela ou do adulto ao redor. Isso não significa que a arte faz mal. Muito pelo contrário, música salva vidas, arte constrói identidade. Talento deve sempre ser incentivado. Mas a criança, ela precisa de proteção emocional tanto quanto ela precisa de incentivo. Uma criança emocionalmente saudável, ela precisa ouvir: você é importante, mesmo quando não está performando. Porque aplauso não pode virar alimento emocional principal, senão ela cresce acreditando que só merece amor quando impressiona. E talvez uma das perguntas mais importantes que os pais deveriam fazer seja: meu filho está feliz ou apenas funcionando para atender expectativas? Hoje, existe uma geração inteira de crianças crescendo diante das câmeras. E, sinceramente, a internet, ela ama um talento, mas nem sempre sabe cuidar da alma de quem está ali. Então, quando você vira uma criança brilhando num palco, admire o talento, mas lembre, por trás da voz bonita existe um cérebro em desenvolvimento, uma identidade em construção e um coração ainda aprendendo
a suportar o peso do mundo. E eu quero deixar uma pergunta para quem está ouvindo hoje. Até que ponto estamos incentivando talentos e em que momento começamos a transformar crianças em pequenas máquinas de performance? Porque existe uma diferença enorme entre desenvolver um dom e perder a infância tentando sustentar expectativas que são dos adultos. E eu quero muito saber sua opinião. Você acha que crianças realmente entendem o peso da fama e da exposição? Ou nós adultos romantizamos demais isso? Manda mensagem aqui no podcast, comenta, participa, porque essa conversa você precisa ter e ela precisa acontecer. Muito bem, doutora Caroline Mariano, como eu sempre falo, muito cirúrgica e muito interessante o que ela falou, né, Brian? Essa questão Sim. aí da criança, né, que é importante, sim, os pais, a família incentivarem a questão do dom, né, mas a criança não pode deixar de ser Deixa de ser criança. criança, E exatamente. você teve essa sensibilidade com a sua família? Na verdade, a sua família teve essa sensibilidade com você, Sim, de sim, você ser criança e, ao mesmo tempo, colocar o seu dom em sim, prática? sim. Meus pais foram sempre brincalhões comigo, né? Pra você ter ideia, eu e a Giovana, a gente lá em casa, a gente de vez em quando brinca bastante. E não deixando também o lado da música, né? Porque é uma coisa que eu sou apaixonado e eu quero viver disso, se Deus quiser. Mas nunca deixei de ser criança, brincava bastante. Até hoje brinco com ela. E acho que a criança não pode deixar de ser criança, né? Exatamente. E como que você consegue conciliar, agora falando uma coisa também bem séria, né? A questão dos estudos, porque independente, né, hoje você é um adolescente, mas você já canta desde muito novinho, né? Teve a questão do The Voice. Como que você consegue conciliar essa questão de agenda com os seus estudos? Você estuda tudo Sim, direitinho, bonitinho, sim. né? Isso tem que estudar, né? Tem que estudar, Minha senão, mãe, ó. minha mãe fala que conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. E exatamente isso. É uma frase que eu Sim, uso muito também. Conhecimento, sim, ninguém pode tirar o conhecimento de você. sim. E como que você consegue conciliar? Através da rotina, né? Eu tenho uma rotina, eu anoto no meu celular, no bloco de notas, o que eu tenho que fazer, trabalho de escola, deveres, e também não deixando o lado da música, né? Porque eu tenho uma vontade de fazer faculdade. Eu tenho Faculdade de quê? agronomia. Olha, Agronomia. Tenho rapaz, vontade de ser agrônomo. que legal. Então, a gente tem essa parte do estudo e também tem a parte da música, né? Não deixando nenhum dos dois a peteca cair. Tem que manter sempre equilibrado. Geralmente, você se apresenta muito final de semana, né? Sim, final de semana. Porque dia de semana tem que ter Isso. uma rotina, né? Porque senão estudar, aí tem prova, Sim. tudo isso, aí tem que ensaiar. Então, final de semana que a agenda começa a bombar. E você também faz vários projetos, né, Brian? Você tem o seu show voz e violão, você se apresenta também com banda, não é Sim, isso? me apresento com banda. Agora a gente tá retornando, né? Porque a gente tinha dado uma pausa. Agora a gente tá retornando com o projeto Brian Ferreira de novo. E só que agora a gente vai voltar se Deus quiser, com explosão a mais, né? Vamos que vamos pra cima. É isso aí, garoto. Não pode parar, não. Parar jamais. Temos aí umas pedras no caminho que são importantes, né? Nós temos que ter a consciência e o discernimento de como usar essas pedras no caminho. Sim. Então, você vai sempre usar de uma forma positiva, que talento você tem e de sobra. Falando em talento, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera. Ó, a galera tá aqui no nosso Instagram. Alô, Rita Albuquerque. Oi, Jaque, boa noite, boa noite. Boa noite, Brian. Ale Batista com a gente. Ô, Xandinha. Boa noite, Jaque. Um beijo pra você, lindona. Alice Lisboa também. Oi, boa noite. Ele é do sertanejo, Alice. A galera também lá no YouTube. Minha mãe, tá vendo? Não é eu só vi aí na hora que sua mãe sua mãe tá aqui começou, sua mãe botou prestigiando, tá aqui né, a mãe lambendo a cria, como dizem os antigos, né? A minha também tá aqui, quem disse que não? Fátima, um beijo, mãe. Também com a gente aqui a Glenda, sou fã. A família Miranda, meu querido Brian Ferreira é sucesso. Beijo aí do Sandro, Vivi, Sandrão. Bia e Bernardo. Bia já esteve no meu programa na Rádio Conselheiro FM. A Bia também já esteve no The Voice, Sim, né? mesmo ano que eu. Mesmo ano? Sim. Era novinha, 10 anos também? Não, acho que a Bia tinha 12, né? Se não me engano. 12 anos. 12, 13. A Bia, que é de Niterói, já esteve lá no meu programa no Manhã Music, canta muito. Esteve recentemente aonde? Chile?
Japão. Japão. China. Na China? É, porque Olha, tudo tá parecido, chique, hein, Bia? Ó, te espero aqui no podcast. Um beijo pra você. Viviane tá com a gente. Esse menino é muito talentoso. Clésio, o papai, também tá por aqui. Ana Clara, Cirlane. A galera chegando por aqui também no YouTube. Que bacana. A Bia tá aqui, ó. Sou fã desse menino. E eu sou fã dela. Canta muito. Pra você ter ideia, ela tava cantando em mandarim, né? Mandarim. Ela foi pra lá cantar mandarim. Olha, que talento, Bia. Deus abençoe. E em breve estará aqui no Pode Chegar também, com toda certeza. Vamos falar de beleza, produção. Quero mandar um abraço para as minhas queridas amigas Paloma e também a Thay, as meninas do Estúdio Belas, no Jardim Ouro Preto, onde estive lá fazendo minhas unhas, né, para poder apresentar aqui o nosso Pode Chegar, limpando também a sobrancelha com a Thay. Elas fazem um trabalho de primeira, deixando aí a mulherada mais bonita ainda. No Jardim Ouro Preto, ali pertinho da lotérica, não tem erro. E falando de beleza também, quero mandar um abraço para minha amiga Laila Herr, que há mais de 15 anos, né, tem a missão aí de embelezar mulheres, as noivas de plantão. Você quer casar e quer chegar uma princesa, faça contato com a Laila Herr. E lembrando também, né, que ela faz os cortes aí, meu cabelinho curtinho, meu tupetinho, é ela que cuida com muito carinho. Laila, um beijo pra você, minha amiga. Voltamos aqui, Brian. Estávamos falando sobre Bia, sobre, né, a questão do The Voice. Você chegou a fazer alguma participação em algum show de algum cantor do The Voice que se apresentou na época com você ou não? A gente fez participação, sim, né? A gente já fez participação com a Bia, com o João Arthur, João Arthur, que é de Três Rios também. Eu tenho, vamos dizer assim, mais contato com o pessoal que é daqui mais de perto, né? Três Rios, Niterói. E já, não sei se você lembra, mas quando a gente saiu do The Voice, 2022, eu e mais 6 pessoas do The Voice, a gente fez uma turnê aqui pelo Rio, que era o projeto Entre Amigos. Que legal! Era eu, a Bia, o João Arthur, o Edu, que é lá de Craíbas, Alagoas, ele veio pra cá, e bastante gente. E a gente rodou o estado do Rio, Areal, Três Rios, Niterói, aqui em Friburgo também a gente fez bastante show. E a gente mantém esse contato até hoje. E aí, como é que era dividida essa questão das músicas? Todo mundo pensava, dava sua opinião? Como que funcionava? Porque eram 5, né? Isso, 6 pessoas. 6 cantores, imaginem só, 6 crianças, que loucura, meu, a cara dos pais, ó, desesperados. Nossa, era muita resenha, vamos dizer assim. Não, resenha, imagina, meu Deus, com 10, 12 anos, na flor da idade, a loucura que não era. Como que eram esses bastidores, como é que funcionava isso? A gente fazia show no final de semana, né? Aí a gente fazia show, a gente era ligado no 220. Imagino. E a gente foi lá pra Três Rios, lá na casa da mãe de João Arthur, que é a tia Marcele. Aí, como não tinha quarto pra todo mundo, a gente jogou o colchão no chão. Meu pai dormiu do lado da geladeira. E foi tudo uma bagunça. Os bastidores ninguém vê, né, Brian? Só vem lá chegando na Rede Globo, cantando com Michel Teló, achando que tudo é maravilhoso. Mas tem o lado também, assim, vou dizer o lado ruim, mas tem um lado mais puxado, né? Perrengue. É o perrenguezinho que é importante também, sim, né? Faz parte, né? Faz parte. Se tudo for também assim de mão beijada, não tem graça, né? Não tem graça. Eram bastidores incríveis, cara. A gente teve uma vez, acho que foi na época da turnê mesmo. A gente tava, todo mundo, a gente tinha acabado de sair do show. O show tinha acabado 10 horas da noite. A gente foi dormir todo mundo 4 horas da manhã cantando lá na casa da tia Marcele, brincando. Guerra de travesseiro, um jogava o outro no chão. Era aquele momento, assim, os artistas em cima do palco, mas acabou o show, as crianças retornavam pra bagunça, né? Isso é muito gostoso. Vamos de que agora? Eu quero que você cante mais uma pra gente. Essa também é sua com o Patrick? Não, essa aqui é minha, foi aquela que eu te falei que eu compus, que veio no sonho. Ah, essa é do sonho. Como que é o nome dessa? Essa a gente não tem nome ainda. Não tem nome? É inédita. Quem sabe você aí do outro lado não pode não batizar ajuda, né? hoje essa música, essa versão acústica de Brian Ferreira. Pode sair o nome aqui hoje, hein? Pois essa aqui é na pegada mais Jorge Mateus. Vamos lá, então. Na mesa tem saudade e gelo, no copo o resto de você. Se amar fosse proibido, eu tava preso por te querer. Tô brindando com a solidão,
conversando com a ilusão. Cada dose é tentativa de esquecer seu beijo em vão. Mas a verdade é que eu nem quero te apagar do coração. Cê virou minha bagunça, melhor confusão. E se um dia cê voltar nem precisa se explicar, só encostar no meu peito que ele sabe Pedro. Mas a verdade é que eu nem quero te apagar do coração. Cê virou minha bagunça, melhor confusão. E se um dia cê voltar nem precisa se explicar, só encostar no meu peito que ele sabe perdoar. E que ele sabe perdoar. Tô brindando com a solidão, conversando com a ilusão. Cada dose é tentativa de esquecer seu beijo em vão. Mas a verdade é que eu nem quero te apagar do coração. Cê virou minha bagunça, melhor confusão. E se um dia cê voltar nem precisa se explicar, só encostar no meu peito que ele sabe Pedro. Mas é verdade que eu nem quero te apagar do coração. Cê virou minha bagunça, melhor confusão. E se um dia cê voltar nem precisa se explicar, só encosta no meu peito que ele sabe perdoar. Que ele sabe perdoar. Ele sabe perdoar. Saudade de você. Pois é, gostei. Saudade de você. Pronto. Saudade de você. Gostou? Tá aprovado? Saudade de você. Batizada. Aqui, e tem uma batida, uma pegada de Jorge Mateus Sim. incrível, cara. Eu parecia que eu tava vendo aqui com você cantando Jorge Mateus. Essa pegada no violão, essa paradinha, né? Muito Jorge Mateus. Gosto mais vaneira, né? Que o É, pessoal cara. diz. Parabéns. Saudade de você. Saudade de você. Aí, tá vendo, né? Já anotou aí, né? Aqui no Pode Chegar Tudo Flui, gente. Galera aqui no YouTube, Ana Clara, grandes talentos, o Brian e a Jaque, maravilhosos, obrigada. Boa noite a todos. José tá com a gente também. Aqui o Leandro, moleque é brabo. Assim que a gente gosta, né? E falando em coisa boa, gostamos também da solidariedade. Vamos falar sobre doação de sangue. Nova Friburgo precisa de você. Tá na tela. Atenção, galerinha do Pode Chegar. O Hemocentro de Nova Friburgo precisa urgentemente de doadores. Doe sangue e ajude a salvar vidas. Vem com a gente. É isso aí, gente. Todos os tipos sanguíneos, Nova Friburgo, o Hemocentro de Nova Friburgo está precisando dessa corrente do bem. Brian, fala um pouquinho para mim sobre a questão. Hoje você... Até a questão mesmo de você se vestir, hoje tá mais pro cara da viola, né? É, tá mais pro estilo country, vamos dizer assim. É, você tá curtindo essa coisa de calça jeans, de calça jeans, de bota. bota. É, o negócio do chapéu, cara, eu sou apaixonado. Gosta muito de chapéu? Nossa, minha mãe esse dia tava brigando comigo que eu tava querendo comprar um chapéu meio salgado por isso. É. Tava puxando minha orelha. Tava puxando sua orelha? Mas como é que foi essa transição, assim, né? Porque você veio de um sertanejo universitário, agora você está mais pro lado da questão do modão, e até mesmo a questão da própria roupa, do figurino. Como que foi tudo isso? Foi uma coisa espontânea? Foi algo um pouco do pai ali, colocando uma coisinha na sua cabeça? Ou porque foi uma coisa que foi automático, leve? Foi uma coisa automática, leve. Eu acho que o sertanejo universitário, eu gosto bastante do sertanejo universitário atual, mas o sertanejo raiz, o famoso modão, eu acho que diz muito sobre mim. Eu sou o cara que... um garoto que, pela minha idade, eu curto músicas que... 1970, Tipo 80. o quê? Tipo o quê? Milionário José Rico, Ih, Zezé de rapaz. Camargo e Luciano, João Mineiro e Marciano, uma coisa mais sertanejo raiz. Aham. Eu sou apaixonado. E o estilo, eu tava na famosa fase de transição, né? Eu mudava uma roupa ali, um trem ali. Aí, depois que eu comecei a ter a proximidade pelo sertanejo raiz, eu comecei a ver os cantores também se vestindo, artistas, bota, chapéu, esse negócio, eu acabei aderindo pra mim. Hoje eu só ando assim. É, bacana, legal demais, né? E a relação da voz, por exemplo, Brian, porque principalmente menino, né? Você no The Voice tinha apenas 10 anos, uma voz mais fina. Sim. Hoje, com 15 anos, sua voz já deu uma engrossada. Como Já. que você trabalhou isso? Porque é difícil. Eu tive... A gente fez aula de canto, né? Preparação vocal, bastante preparamento para isso, porque
2021 minha voz estava outra, aí 2023 já mudava, já estava um pouco mais grave. Aí foi mudando, né? E hoje tá com a voz um pouco mais grossa, vamos dizer assim. E a gente tem que fazer um preparamento, fazer exercícios vocais, porque como a gente aprendeu lá no The Voice, né? Nossas cordas vocais, a nossa professora lá falou que é a famosa mimi mamá. A gente tem que cuidar delas, porque senão acaba... Senão já era. Acaba, Sem né? cordas vocais, meu Não tem amigo, como. não tem como pagar boleto, né, Brian? Aí fica Exatamente. difícil. Sem elas, não tem como. Deixa eu mandar um abraço pra galera do Pé de Coelho. Alô, Pierre, Bruno, Pé de Coelho, assessoria esportiva, muito mais que uma assessoria. Domingo vamos participar de uma corrida aqui em Nova Friburgo, a Corrida dos Bombeiros, né? Estaremos lá correndo com a galera do Pé de Coelho. Se você ainda não corre, mas quer conhecer como que funciona a corrida, vem com a gente, porque a Pé de Coelho é mais que uma assessoria, uma família, um ambiente muito gostoso e você pode conhecer um pouquinho mais do trabalho no Instagram. Vou chamar a Anertal. Prepara pra gente a nossa querida Anertal, professora de educação digital, e hoje ela vem com um tema muito importante. Na tela, a nossa queridíssima Anertal, é com você. Olá, querida Jaque Polo e esse povo lindo do podcast Pode Chegar. Como é que estão vocês? Espero que bem. Pessoal, as pesquisas mostraram pra gente que quando a gente lê, e eu já falei algumas vezes sobre isso, quando a gente lê, o nosso cérebro expande. E quando a gente usa muito as telas, o nosso cérebro fica paradinho ali. Ele não é exigido dele muito esforço. Então, ele também não se desenvolve. Por isso que ler também é uma atividade difícil, porque ela exige bastante do nosso cérebro. E tudo que a gente exige da gente faz com que a gente se desenvolva, não é isso? Quando a gente trabalha muito os nossos músculos na academia, eles se desenvolvem. Quando a gente trabalha o nosso cérebro, a mesma coisa. E a leitura é ótimo para o desenvolvimento cognitivo. Existe um elemento no nosso cérebro chamado mielina. É uma camada proteica que é responsável, resumindo bastante, responsável pela conexão dos nossos neurônios. E ela vem sendo danificada, as pesquisas mostraram, por esse uso excessivo de telas. Então está provado. Quando a gente usa muito a tela, quando a gente fica rolando muito TikTok ou Instagram, sem fazer muito esforço cognitivo, a gente acaba apodrecendo o nosso cérebro, digamos assim. Não é um quadro muito positivo, eu sei, mas a gente já vem falando sobre isso há muito tempo. Qual é a saída, então? Reduzir cada vez mais o tempo de tela, usar a tela só para o que ela é importante de fato. É para o meu trabalho, é para a minha relação social, mas deixar esses perigos, algoritmos, né, ficarem fora da nossa vida para a gente não se tornar digitalmente obeso. Nossa, quantas palavras esquisitas, né? O sedentarismo cognitivo, a obesidade digital, mas esse é o momento que a gente está vivendo. Então, saber dosar o tempo de tela é fundamental, inclusive para a nossa evolução humana. Vamos ficar ligado nisso, ó. Um beijo grande para vocês e até a semana que vem. Beijo, Anertal, sempre maravilhosa. Amo demais a sua participação aqui no nosso Pode Chegar e também da doutora Caroline Mariano. Vocês são sensacionais. Brian Ferreira, antes de irmos para aquele bate-bola, eu pergunto e você responde. Eu quero que você fale rapidamente aí sobre o seu Instagram, né, cara? Infelizmente caiu, como assim? Pois é, baque pra todo mundo, acabou caindo. Mas a gente já tá com outro novo, tentando recuperar o antigo também, né? Mas a gente criou um reserva para poder postar as coisas, né? Porque a gente não pode ficar sem Instagram. Exatamente. Tinha quase 10 mil, quase né? 10 mil seguidores. Poxa, é uma pena. O Instagram também, ó, tá difícil, hein? Instagram, YouTube aí. Se toca canta uma musiquinha de um artista, já vai lá dar um bloco na gente. Aí como que a gente trabalha, não é, Brian? Pois é, exatamente. Fica de como que o cantor não vai divulgar músicas, fazer um Exatamente, cover, né? Pois é.
É complicado, mas não está perdido. Não está perdido. Passa aí pra galera, fala aí o seu Instagram. O novo Instagram é brianferreira.oficial com 2 L's no final. Aê, garoto. Últimos beijos aqui, ó. Silvana Fel, a professora Ana, sempre necessária e sábia nas palavras. É isso, Silvana. Aqui também com a gente a Cirlane, incrível. Aí, ó, saudade de você, já que batizou. Tá batizada, hein, Clésio? Vamos lá, então? Bora. Eu pergunto e você responde? Tá Vambora. preparado? Sempre, vamos que vamos. Música que define sua vida hoje. Minha vida hoje é pra mudar minha vida. Zé de Camargo e Luciano. Um artista que te inspira. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Qual foi o momento mais emocionante da sua carreira até agora? O The Voice. O que o The Voice representa pra você? Virada de chave. Nervosismo antes do show ou já acostumou? Não, nervosismo antes do show. Daquelas borboletinhas na barriga? Com certeza. Eu sei como que é isso. E é gostoso, né? É. Eu acho que a partir do momento que a gente perde essas borboletinhas, esse sentimento de frio na barriga já não tem mais graça. Pois né? é. Então, bacana. Qual música você ama cantar ao vivo? Aquela que Página- tem que ter. Página de amigos. Página de amigos. Um sonho que ainda quer realizar na música. Ser um cantor famoso. Quem mais te apoia na sua caminhada? Meu pai e minha mãe. Qual o seu maior desafio sendo um cantor jovem? As críticas, né, do pessoal Sempre terão, sempre terão. infelizmente ou felizmente. O importante é você fazer a sua parte. Exato, não pode desanimar. Nunca. Se pudesse gravar um feat com qual artista você gravaria? Caraca, eu acho que Olha o que você vai falar. Zezé de Camargo. Ih, Teló. Teló vai ficar com ciúme, Vai hein? ficar com ciúmes. Vai ficar com ciúme, mas você gravaria com o Zezé de Zezé de Camargo? Camargo. O Nossa, problema é que o Zezé agora tá sem Tá voz, sem né? voz, né? Mas Vamos ser sinceros, Pois né? é. Ele já teve um momento de glória dele, mas hoje ele não tá. não tá com voz mais. É, acho que você vai ter que repensar, Brian, porque a voz dele já não tá mais compatível com o né? Se fosse outro, acho que seria o Michel Teló ou o Gustavo Lima, os dois juntos. Acho. Imagina. Nossa, meu sonho. Brian com Michel Teló e Gustavo Lima. Nossa senhora. Por que não? Pois é, né? Quem Sonho é para ser sonhado e para ser sabe? realizado. Exatamente. Brian Ferreira, muitíssimo obrigada pela sua participação. Te desejo todo o sucesso do mundo, que Papai do Céu continue te abençoando, que você continue esse menino incrível, educado, talentoso, com o pé no chão. E eu te espero agora no Manhã Music, na Rádio Conselheiro FM, pra gente fazer aí umas modas de viola juntos. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui no Pode Chegar, esse podcast maravilhoso. Muito obrigado também a toda a galera que está em casa acompanhando a gente. E vamos que vamos, né? No rádio agora pra gente poder fazer uma moda de viola. Com toda certeza, Brian. Galerinha de plantão, muito obrigada pelo carinho, pela grande audiência. Quero agradecer imensamente também aos nossos parceiros aqui do Pode Chegar. Muito obrigada pela confiança, né, na nossa marca, no nosso trabalho. E se você quiser fazer parte da família Pode Chegar, faça contato lá no meu Instagram, @jaquepolo. Até quinta-feira que vem. Quinta-feira a nossa convidada será a querida Jaque Rocha. Vamos falar sobre o livro O Dia em que a Máquina Parou. E eu espero por você. Beijo. Tchau, tchau.